E aí, pessoal? A montagem de hoje é desse kit aqui, o Tornado IDS Black Panther da Força Aérea Italiana. O Tornado é um avião supersônico criado nos anos 70. Ele foi construído por um conjunto de empresas da Inglaterra, Alemanha e Itália. Países esses que, na época, tinham que lidar diretamente com a ameaça de um ataque soviético caso houvesse uma guerra. A Inglaterra, por exemplo, estava na mira de bombardeiros e navios soviéticos, e seguramente atacaria pelo norte e pelo leste. Os alemães ocidentais estavam numa situação um pouco menos pior, onde o maior perigo, além dos bombardeiros supersônicos, era o Grande Exército Vermelho. Já a Itália tinha que lidar com a temida frota do Mediterrâneo, além de também estar sob a mira de bombardeiros. Para combater essas ameaças, foi criada a Panavia, que foi o consórcio entre os ingleses, alemães e italianos para o projeto de desenvolvimento e construção do Multi-Hull Combat Aircraft, que no final veio a ser conhecido como Tornado. O Tornado foi desenvolvido com tecnologia de ponta na sua época, já integrando materiais compostos e eletrônica muito avançada, mas a novidade dos anos 70 era isso aqui: asas de geometria variável. Presente nos principais aviões da época, como o F-14, MiG-23 e Su-24, esse tipo de asa se estende, permitindo ao avião fazer decolagem de pistas curtas e se manter nos céus por longos períodos de tempo. Quando recolhidas, elas ficam em formato de delta, permitindo ao avião alcançar velocidade supersônica em pouquíssimo tempo. Essas características fazem do Tornado o avião perfeito para patrulhas de interceptação e ataque, permitindo a ele chegar rápido até uma formação inimiga para atacar com mísseis ou bombas. Outra característica do Tornado é que ele foi construído em 3 seções especializadas para alguns tipos de missão, que são o ADV, dedicado a missões de interceptação, onde o Tornado é armado com mísseis a ar de médio e longo alcance, o IDS, que é a versão de ataque ao solo e antinavio, e por fim o SR, versão do Tornado criada para guerra eletrônica e ataque a estações de radar. O Tornado é um avião extremamente rápido. Armado para missão de interceptação, por exemplo, ele é capaz de chegar a 1.800 km por hora, mas quando limpo e sem armamento, ele passa fácil dos 2.200 km. Ele foi e ainda é utilizado em vários conflitos, mas se destacou mesmo foi na Guerra do Golfo, onde serviu como um dos principais aviões de ataque da coalizão, tendo destruído todo tipo de alvo. O Tornado se encontra operacional não só na Inglaterra, como também na Alemanha, Arábia Saudita e na Itália. E por falar na Itália, vou mostrar nesse vídeo a montagem de um Tornado do Black Panther, que é um famoso grupo da Força Aérea Italiana equipado com Tornados IDS dedicado a missões de ataque. Antes da gente continuar, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Vamos ao kit! O molde desse kit é produzido pela Italeri. Ele apareceu pela primeira vez em 92, e a empresa tem relançado o kit em diversas versões desde então. Ele é injetado em baixo relevo, possui boas transparências, assim como asas e profundores móveis. Em uma primeira vista, o kit agrada bastante, apresentando um desenho compatível com o avião real. Porém, na hora de montar ele, dá um certo trabalho, pois várias peças são desniveladas, não encaixam bem e exigem muito reparo. A folha de decais é bem recheada, possibilitando a montagem de até 4 aviões diferentes. Porém, o principal é o Black Panther, que inclusive tem uma folha separada só para ele. Começando pelo cockpit, ao contrário de grande parte dos aviões, o interior do Tornado é um cinza claro, com um painel frontal de instrumentos no mesmo tom e com botões em branco. As peças todas aqui apresentam rebarbas, elas também são desalinhadas e precisam de um certo trabalho para deixar tudo liso e nivelado. Primeiro fiz a aplicação do cinza em toda a cabine e na lateral do avião. Os painéis laterais foram pintados de preto. Os botões e instrumentos foram todos coloridos utilizando palitos de dente. Com o cockpit pronto, colei ele na fuselagem e instalei um bom lastro ali na frente, utilizando tiras de fita crepe, pregos e massa de modelar, para fixar o peso deixando tudo bem firme. Com a seção frontal fechada, fiz o preenchimento dessas frestas com massa acrílica, tanto na parte de trás como na frente. As peças dos profundores e das asas não se encaixam muito bem. Elas não são totalmente retas, apresentam rebarbas e precisam de um bom trabalho de raspagem e lixamento para ficarem perfeitas. A peça que une as asas é essa aí. Ela é móvel e não pode ser colada.
Para ficar firme, o manual orienta a derreter a ponta da peça, unindo tudo em um mecanismo livre, que permite o fechamento e a abertura das asas. Nesse caso, coloquei álcool em um pote d'ápten, acendi e esquentei a ponta de uma chave de fenda para derreter o plástico e fixar as peças. Depois foi só encaixar na estrutura e estava tudo pronto. Partes móveis, fixas e sincronizadas. A saída dos motores também não se encaixa muito bem. A metade de baixo ficou sem contato com o resto do avião. Nesse caso, apliquei pasta acrílica na parte de baixo e colei a peça apenas em cima. Depois, tirei o excesso da pasta e tudo ficou liso e nivelado. As peças da entrada de ar dos motores também são desniveladas. Tive que raspar bastante o excesso de plástico. O pior foi quando encaixei essas peças no avião e vi que elas são maiores do que deveriam. Antes de cuidar das tomadas de ar, instalei a cobertura da raiz das asas que, para variar, também estavam desniveladas. Com tudo bem colado, cortei os excessos, raspei, lixei, apliquei pasta e nivelei tudo, deixando as peças todas bem rentes da fuselagem. O canopy destaquei utilizando o estilete aquecido. Depois cortei o ponto de injeção do plástico e deixei algumas rebardas ao redor das peças. Testei o posicionamento das peças no avião, e elas se encaixaram bem. Finalmente, com tudo no lugar, fiz uma boa limpeza no kit utilizando algodão e álcool. A pintura é relativamente simples. Essa versão do Tornado é preta embaixo e alumínio em cima. Para começar, apliquei uma boa demão de tinta preta Tamiya, cobrindo absolutamente toda a superfície do kit. Depois de aplicado o preto, mascarei os porões do trem de pouso, o interior dos freios aerodinâmicos e as entradas de ar, e pintei tudo isso aí de branco. Quando estava tirando esse mascaramento, eu notei que a tinta preta ficou áspera e granulada, o que com certeza iria atrapalhar o resto do trabalho. Para retirar esses granulados, escovei o kit com um pincel largo. Depois de escovado, apliquei uma outra demão de preto na parte de baixo das asas e no dorso, mas dessa vez com uma tinta preta Revell. A raiz das asas foi pintada de cinza, como no avião real. Aqui foi o mesmo processo, mascaramento e pintura. O prata veio em seguida. Para reforçar o preto no radome, eu isolei a peça do avião e fui aos poucos cobrindo toda a superfície utilizando o pincel chato. Aproveitei para reparar partes da pintura por onde o prata havia escorrido por debaixo do mascaramento. Eu acabei percebendo que errei ali no dorso do avião, pois a faixa preta acaba bem no bordo de fuga. Daí tive que mascarar mais uma vez e repintar essa parte. A sonda de reabastecimento teve o interior pintado de branco, onde apliquei várias e várias demãos. Para deixar o canopy bem transparente, mergulhei as peças em Future, o que deu uma ótima revitalizada na transparência. E finalmente, estava tudo pronto para a aplicação dos decais. Apesar da impressão ser de boa qualidade, os decais se descolam com muita dificuldade da folha. Foi preciso bastante paciência e jeito para colar tudo isso aí, mas acabou que no final eu consegui. Agora, vocês conferem o resultado final.
E chegamos ao fim de mais uma montagem. Se você gostou do vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos. Obrigado e até a próxima!